agradecer estarem aqui nesta altura que ainda é complicado para nos deslocarmos. Portanto, muito obrigado pelo interesse por esta sessão e espero que valha a pena e que no final tenha valido para vocês tenha valido este tempo aqui. Então, avançando já, porque as introduções já foram feitas, o objetivo é de facto começar por uma coisa que nos liga a todos, que é o gosto pela cidade, em particular a cidade de Lisboa, de como a observamos e de como, acho pessoalmente e mais pessoas, que a ciência das redes pode ajudar a essa observação e à compreensão daquilo que é a cidade. Então, para além depois haveremos de voltar a esta data, é só do meu contacto pessoal, estejam completamente à vontade para posteriormente me escreverem, pedindo alguma informação adicional ou o que desejarem. Então, começando pela questão de observar a cidade, acho que os artistas de Lisboa o fazem como ninguém. E temos ali os 3 primeiros versos de um poema canção que com certeza todos recordamos pela voz do Carlos do Carmo, não é? O Homem na Cidade. E de facto aquilo que vamos fazer hoje tem um pouquinho a ver com aquelas coisas que ali estão sublinhadas. Perceber este entrelaçado, ou seja, que há coisas que se relacionam na cidade de Lisboa, nomeadamente através das infraestruturas que a cidade tem. O metro vai ser o exemplo que vamos usar, e que estas coisas são dinâmicas. Hoje vamos falar só um bocadinho de alguma dessa dinâmica. Daqui a uma semana, a arquiteta Helena irá apresentar outra visão sobre este entrelaçado da cidade e, sobretudo, sobre a questão da dança. Como é que a cidade se mexe e como é que nos mexemos na cidade, mas isso fica para daqui para a semana. Entretanto, há também este desenho do meu amigo Mário Linhares, que me parece também uma coisa fantástica, como os Urban Sketchers também têm a sua própria visão sobre a cidade. Olhando para a cidade, algures em 1736, este senhor, chamado Eulard Euler, olha para uma cidade que é Königsberg, na altura a Prússia, e o olhar para a cidade levanta-lhe uma questão. E a questão na cidade de Königsberg, é atravessada por um rio, que é o rio Pregel, na qual existem umas quantas ilhas e, na altura, haveria 7 pontes. E a pergunta de Euler é se ele conseguiria fazer um passeio circular, ou seja, regressando ao mesmo ponto, atravessando as 7 pontes, sem atravessar nenhuma delas mais do que uma vez. E essa é a questão que lhe ocorre, e poderíamos pensar o que seria uma questão fútil, mas o gênio matemático de Euler leva a que deixe de ser uma questão fútil, uma observação eventualmente superficial e altamente profunda sobre a estrutura da cidade, porque o leva a pensar num algoritmo para resolver esse problema. E o salto de gênio de Euler, e começa até com o próprio título em latim que dá ao texto que escreve, é sobre um problema que não depende da geometria. Ou seja, aquilo que Euler faz é a sua observação sobre a cidade, é aquilo que nós chamamos de abstração. Ou seja, percebe que a questão que está a colocar é independente da localização geográfica de cada uma das ilhas e que aquela estrutura se pode abstrair nisto que temos aqui. Ou seja, aquilo que hoje em dia aprendemos a chamar como grafos. Ou seja, um conjunto de pontos, a que chamamos vértices ou nós, e de ligações entre esses pontos ou nós, a que chamamos arcos ou ligações. Não explicitamente com isto, Euler dava origem a este campo de estudo tão importante da matemática, a que chamamos a teoria dos grafos. E essa abstração, aquilo que nos diz é o que é um grafo. Bom, é um conjunto de vértices e de nós.
Claro que depois, olhando para uma rede em particular, aquilo que fazemos é listas desses vértices e desses arcos que ligam os vértices. Para alguma correção, devemos dizer que aquilo que temos aqui, por acaso, não é um grafo, mas é um multigrafo. E a questão particular que leva a colocarmos ali o prefixo multi é o facto de dois nós poderem ser ligados por mais do que uma ligação. O multi vem desta capacidade de podermos ligar nós com mais do que um vértice. Usualmente, os problemas que lidamos em teoria dos grafos, normalmente, não são exatamente este. Temos coisas mais simples, em que temos apenas, entre cada par de nós, existe apenas uma ligação. Então, é só esta pequena nota para correção assim, formal daquilo que estamos a dizer. Então, voltando à questão e à solução proposta por Euler, a ideia é que isto não depende da localização particular, então a pergunta é do que é que então dependerá a resposta à tal pergunta se podemos ou não atravessar as 7 pontes. E aquilo que Euler chega à conclusão com o seu algoritmo é que a propriedade daquela estrutura, daquela rede, de que a resposta à questão está dependente, é uma coisa a que chamamos grau. E o grau não é mais do que qual o número de ligações que está associada a cada um dos vértices. Nomeadamente ali, a ilhazinha B tem o grau 3, porque temos 3 ligações, naquele caso particular, 3 pontes que ligam aquela ilha B a outras duas, a A e a D. Deixemos por um instante Königsberg na Prússia e olhemos para um outro aspecto que é como este esforço de abstração, curiosamente, não está uma exclusividade hoje em dia de matemáticos ou de outras pessoas da ciência. É-nos, hoje em dia, perfeitamente natural e embebida do nosso cotidiano a utilização deste tipo de abstrações. E creio que uma forma bastante ilustrativa de o mostrar são os mapas. E os mapas dessas estruturas. Um dos mais famosos são, de facto, os mapas do Metro de Londres. Também porque o Metro de Londres é dos mais antigos. E aquilo que acontece quando se olha para a história dos mapas do Metro de Londres é, de facto, o mesmo esforço de abstração do Euler. Se vimos os primeiros mapas do Metro de Londres, estão ainda muito agarrados àquilo que é a posição geográfica de cada uma das estações. E aquilo que se foi percebendo foi que, com a expansão do Metro de Londres, estes mapas começaram a ser de grande dificuldade prática. Isto porquê? Porque para conseguir manter a proporcionalidade na distância geográfica entre os pontos, iríamos ter pontos relativamente distantes na periferia da rede de metro, e o problema situava-se depois então aqui no núcleo. Isto porquê? Porque no núcleo aquilo que estava a acontecer é as estações ficavam tão perto umas das outras que a sua legenda, tudo aquilo era perfeitamente incompreensível e elegível para efeitos práticos. E então, alguns em 1931, Harry Beck leva mais longe este esforço de abstração e cria o primeiro mapa do Metro de Londres que obedece a algumas das regras que hoje em dia os mapas destas estruturas continuam a obedecer. Ou seja, a distância entre os vários pontos não tem forçosamente uma relação direta com a distância física entre as estações, e os ângulos formados pelas várias linhas é ou 90 ou 45 graus. Qual é a ideia aqui? É que Harry Beck percebe que a função deste mapa tem a ver com a funcionalidade associada àquela infraestrutura, ao metro, que é a conectividade
E não é exatamente a posição geográfica de cada uma das estações. O interesse das pessoas ao olhar para o mapa é perceber que ligações se ligam a cada e escolher coisas práticas como ir de A para B. E que estes mapas resolvem ou potenciam de forma muito eficiente esse tipo de perguntas. Posto isto, e tentando demonstrar que, de facto, os mapas e aquilo que transmitem está profundamente embebido naquilo que é o nosso raciocínio e o nosso conhecimento, o desafio é, sendo este o mapa do Metro de Lisboa, das vossas sugestões para a estação M10, que está ali apontada como certo. Pedia só dar um tempinho a cada um de pensar, não dizerem já, porque se alguém diz, pronto, depois torna-se demasiado evidente para os outros todos. Só um pouquinho. E já agora, se não se importa, e não for muito indiscreto, um levantar de braço para quem já acha que tem a resposta para quem é M10. Esta estação ali, que está a apontar... desculpem, esta estaçãozinha que está ali apontada. Alguma... Sim, ok, já há 2 pessoas, 3, com a Helena. Muito bem, então das pessoas que acham ter a resposta, querem arriscar o que é M10? Marquês de Pombal? Ou Marquês de Pombal ou São Sebastião. Ou Marquês de Pombal ou São Sebastião, ok. E a resposta é Marquês de Pombal. Está perfeito, muitíssimo bem. Já agora, desculpe, senhor... Marçal. Já agora, gostava de lhe perguntar se o seu processo de raciocínio foi este que eu sugiro aqui, que baseou muito da sua resposta naquilo que é a vizinhança daquele nó número 10. Sim. E das características da vizinhança. Porque tem apenas um troço com mais uma estação. Perfeito. Que é o Campo Grande. Mas já agora, essa é muito interessante. Agora haja um caso semelhante que é o Campo Grande. Exatamente. O Campo Grande. Perfeito. Então, aquilo que vocês acabam de fazer é absolutamente essencial. Na teoria e na ciência das redes, que é perceber que compreender uma rede acontece a várias escalas. Numa escala local, em que olhamos para o nó, e foi aquilo que com certeza fez, perceber qual é a vizinhança deste nó M10, perceber que tinha um nó, que tinha 4 vizinhos. A seguir faz uma coisa interessante, que é um salto mais. Agora olhar para a característica desses vizinhos e perceber que há um dos vizinhos que está ali isolado, não é? O rato. Mas, curiosamente, também faz essa pergunta, com certeza, que é, porque há outra estação que tem exatamente a mesma característica local, que é exatamente o Campo Grande. E aí, com certeza, que usou outra coisa que foi um conhecimento global sobre a rede, de como é que este aspecto local se enquadra no todo da rede. E já agora, Marcelo, o que é que se poderíamos dizer? Já agora consegue identificar onde é que ele está. Já agora há outro caso também igual. É ali, é o 13, exatamente. Já agora há outra estação que localmente também tem a mesma característica. É aqui abaixo a Chiado. Ok. Mas, obviamente, aquilo que percebem, não pode ser esta, não pode ser abaixo a Chiado, porquê? Porque está num extremo da rede. Não é? O Campo Grande também não pode ser, porque depois há ali um outro ramo bastante grande, que é o ramo que vai na linha amarela até Odivelas. Ou seja, uma coisa que me parece absolutamente extraordinária ao lecionar redes é que, de facto, o nosso trabalho é muito facilitado, porque aquilo que temos que fazer é dar algumas ferramentas mais formais para algo que, felizmente, nos é já muito interiorizado, que é este pensamento em termos de ligações, de como é que funcionam as ligações do ponto de vista local e como é que funciona a estrutura da rede como um todo. E isso é muito agradável e pronto, estava certíssima a resposta.
A sua também estava bastante próxima. A questão que lhe faltou foi saltar do pensamento local para a questão global. Eu vi primeiro o triângulo. Ok. Marquês de Pombal, São Sebastião. Isso, Saldanha. Depois fiquei indo pelo O problema que tem o Saldanha é que não há nenhum saltinho sozinho. Muito bem, bravo. Muito bem. Então a resposta estava, obviamente, certíssima e dizer que este mapa nos é perfeitamente embebido já nos nossos tempos. Então, posto isto, dizer que aquilo que nós fazemos, como eu há bocadinho vos acabei de dizer, é um bocadinho de só começar a dar nomes e a quantificar, a atribuir valores a propriedades da rede. E uma delas, que acabámos de ver, é o tal grau que o Ehlert Euler achou que era a característica importante, a propriedade importante para resolver a sua questão. Curiosamente, é uma propriedade a que nós também damos relevância a pensar sobre a rede, porque foi exatamente a propriedade que o Marçal usou para perceber qual era aquele nó. Perceber, é um nó que tem 4 vizinhos, o seu grau é 4, e há um dos seus vizinhos que tem apenas grau 1. Perfeito, ou seja com grau 4 marquês, eis aqui as outras alternativas que tinham o mesmo valor, mas a questão importante, um dos seus vizinhos, que é o rato, tem apenas o grau. Então, posto isto, não é? Aparece aqui algo, em termos terminológicos, que já pode ser interessante, que é qual a diferença entre o que fez Ehlert Euler e aquilo que o nosso exercício que estamos aqui a fazer. Bom, em termos científicos e de estudo, são dois ramos que são parentes um do outro, mas não são exatamente a mesma coisa. Por um lado, temos aquilo que chamamos a teoria dos grafos, que se associa àquela pergunta de Ehlert Euler, e por outro lado, temos a ciência das redes. Obviamente, são dois âmbitos de conhecimento extremamente próximos, com muitas coisas em comum, mas têm algumas peculiaridades que os distinguem um do outro. Então, um deles é, na teoria dos grafos, sobretudo o que se faz é um esforço de abstração. Perceber quais as propriedades de tipos ou classes de grafos. Nomeadamente aquilo que é, e já agora é a resposta à pergunta que o Sr. Euler faz, surge na teoria dos grafos, e diz o seguinte: um grafo não direcionado, já vamos ver isto, tem um ciclo euleriano, é um passeio, uma volta, que tomou o nome do Sr. Euler, euleriana, se todos os vértices tiverem um grau ímpar e não houver ninguém isolado. Ou seja, isto é o tipo de frases que encontramos na teoria dos grafos. Ou seja, são frases extraordinariamente abstratas que falam de propriedades e de características de grafos. É um campo brutal em termos de conhecimento e de trabalho na matemática, mas não é tipicamente aquilo que nós fazemos na maior parte dos dias e que nos tem maior acesso cotidiano. Com maior acesso cotidiano costumam estar os trabalhos das ciências da rede, que é um trabalho muito mais do ponto de vista empírico, ou seja, de observar redes em particular e de medir coisas, medir propriedades dessas redes. E então é esse exercício que vamos continuar hoje. Aquilo que vamos fazer hoje é algo da ciência das redes. Vamos olhar para uma rede, a rede do metro, e vamos ver que coisas podemos medir e o que é que essas medições nos dizem acerca da rede. Então, aqui temos uma das coisas que fazemos, é que o histograma é uma contagem. Quantos nós em Königsberg tinham que grau? E vimos que temos 3 nós com grau 3, o C, o D e o B, e apenas um nó, o A, com grau 5. Pronto, aqui em Königsberg não é extraordinariamente interessante isto. Talvez só clarificar aquilo que ali um bocadinho dizíamos, e para não deixar buracos naquilo que fomos falando, diz ali um grafo não direcionado. O que é que isto quer dizer? Talvez olhando Königsberg podemos pensar isso. Pensem o seguinte: um grafo não direcionado seria
em termos práticos, nas pontes de Königsberg podem ser todas sempre atravessadas em qualquer uma das direções. Ou seja, a direção em que percorremos as pontes não é uma questão relevante neste grafo. Em contraste com um grafo direcionado, em que, se vocês repararem aqui na representação no grafo, colocamos uma direção naquela ligação que nos indica, por assim dizer, de uma forma muito simplista, a direção em que é possível atravessar aquela ligação. É como se nas pontes de Königsberg puséssemos em algumas delas uns sentidos proibidos, que nos impedem, por exemplo, de ir de A para D, mas que permite ir de D para A. E vemos isso aqui nesta ligação, não é? Que agora tem apenas este sentido, não é? Podemos ir apenas de D para A e não de A para D. E não é que seja brutalmente importante, é só para alguma completude daquilo que estamos a dizer. Já agora, e vamos simplificando a nossa tarefa para hoje, dizendo que, pensando no metro, estamos obviamente a pensar, e na utilização do metro, estamos claramente a pensar numa rede que é de tipo grafo não direcional. O nosso viajar na rede do metro pode ser sempre em qualquer sentido nas linhas. Muito bem. Então, posto isto, e era esse o nosso propósito, é então olhar para as ciências da rede e começamos por aquela primeira propriedade que vimos, o grau. Ok, então aquilo que nós temos aqui é um estudozinho simples acerca do metro de Lisboa e de perceber como é que o grau de cada uma das estações. Ok? E então aquilo que nos parece que é óbvio é o quê? Olhando para as características da linha, a larga maioria dos nós irá ter que grau? O grau 2. Porque apenas cada nó, não é? Cada nó apenas tem uma ligação para a estação anterior e para a estação seguinte. Claro que depois há exceções. Quem é que são estas exceções? As 7 estações terminais só não são 8, porquê? Porque São Sebastião termina, a linha vermelha termina no nó com grau 3, e depois há estas estações tão importantes que têm o grau 4, onde estava o Marquês, todas aquelas que falámos há bocado. Já agora, e esta sim irá ser a última visita à teoria dos grafos, uma das coisas que fazemos, para além desta contagem e destes gráficos, é comparar com modelos teóricos. E aquilo que nós vemos aqui, para além deste histogramazinho, não é? Em que empilhamos o número de estações de cada uma das linhas com o respectivo grau, aquilo que fiz também foi desenhar com estes símbolozinhos qual o valor que teria o grau de um modelo de rede com as mesmas características em termos do número de nós e do número de ligações que a rede do metro de Lisboa. Então, que redes são essas que decidi usar? Então, 2 redes a que chamamos regulares, okay? Redes que têm um padrão pré-definido e bem conhecido. Há vários exemplos, os dois dos mais interessantes são as redes em anel, ok? Portanto, todos os nós são ligados uns aos outros e cada um só tem um nó anterior e um nó seguinte, e em estrela, em que todos os nós se ligam a um nó central. E isto em contraste com uma outra coisa, que são os grafos aleatórios, em que, através de uma simulação por computador, que foi o que fiz, aquilo que se faz é pegamos no conjunto de nós e aleatoriamente distribuímos as ligações por pares de nós, escolhidos aleatoriamente pelo computador. Ou seja, aquilo que acontece é, enquanto nestes grafos
temos sempre o mesmo. Aqui, em cada execução no computador, aparecerá um grafo diferente. E decidi escolher dois modelos muito importantes na teoria dos grafos, que são um grafo puramente aleatório, que devemos a dois senhores, Erdős e Renyi, ok? E um outro tipo de grafos aleatórios que se tornaram ultimamente super importantes, que são os grafos aleatórios, mas com ligação preferencial. Qual é a diferença entre os dois? Enquanto que aqui, qualquer par de nós tem a mesma probabilidade de estar ligado que qualquer um outro, não há nenhuma escolha particular entre pares de nós para estarem ou não ligados. Na ligação preferencial, funciona da seguinte forma a construção do grafo. Por cada novo nó que chega, escolhe com maior preferência ligar-se a nós que tenham muitas ligações do que a poucas ligações. Ou seja, aquilo que acontece em muitas redes sociais, ou seja, sempre que alguém tenta ligar-se, prefere ligar-se a alguém que é muito popular do que a outros nós que sejam muito pouco populares. Ou seja, a popularidade é um atrator para novas ligações. Assim, numa expressão com algum economicês, é the rich get richer. Quantos mais nós tenho, mais vizinhos têm possibilidade de vir a ganhar. Aquilo que percebemos claramente é o quê? É que, de facto, há um grande desajuste daquilo que é a distribuição do grau do metro em relação a qualquer uma destas coisas. Não é? Temos ali o circular, todos tinham 2, o estrela, todos têm grau 2 menos 1, e aqui os tais modelos aleatórios. Porquê é que trouxe isto? Porque daqui a uma semana, com a arquiteta Helena Almeida, aquilo que vamos ver é que, se enquanto que o metro tem um design, existe um planeamento fortíssimo do metro que leva a que nos afastemos destes processos mais aleatórios, curiosamente, em outras estruturas, como a malha urbana que é possível percorrer a pé, este desvio já não é tão grande. Ou seja, há algo de orgânico que acontece na forma como as ruas se vão organizando numa cidade à medida que ela vai crescendo. Ou seja, existe ali alguma aleatoriedade. Okay? Não é tanta aleatoriedade, existem outros processos, como por exemplo preferência de ligação e outros, mas não existe um desenho tão forte e tão delimitador quanto, por exemplo, na criação de uma infraestrutura como o metro. Basicamente, este desvio, volto a sublinhar, o que quer dizer é planeamento, desenho. Já agora, devia ter dito há pouco, quando a Ana sublinhou, de tentar tornar o mais participativo possível, devia ter feito esta nota anteriormente, peço desculpa. Sintam-se completamente à vontade para interromperem no momento que quiserem. E aproveito aqui para fazer uma pequenina pausa para dar hipótese a isso, se até aqui há algo que acham que precise de alguma clarificação, ajuda, etc. Ou acham que podemos continuar. Desculpem não ter feito logo esta nota. Podemos continuar? Ok, ótimo. Então, continuemos neste caminho de medir empiricamente coisas sobre a rede. Então, aquilo que fazemos é essas medições, tipicamente, para responder a perguntas. Por exemplo, coisas tão práticas como qual o caminho mais curto entre A e D, e ali não há grandes dúvidas, é usar aquela ligação direta. Qual a distância média na rede? Em média, quantos saltos teria que fazer para ir de um ponto ao outro na rede? Fazendo algumas contas, percebemos que são 1,1
um 6 saltos nesta rede em Königsberg e qual o nó mais central. Já agora aqui, mais uma vez, gostava que me dessem da vossa intuição. Desta rede, qual vos parece ser o nó mais central? A. Ok? Já agora, por exclusão de partes. Quais seriam os nós que excluiriam de certeza? Como sendo os mais centrais? Talvez B e C, não? E também, e eventualmente D. Então talvez a ordem seja essa. A, D, C e B. No entanto, esta pergunta tem alguma grau de imprecisão no sentido em que este termo, o que é centralidade, pode ser definido de diferentes formas. E é isso que vamos também tentar ajudar aqui no finalzinho desta nossa conversa, perceber que diferentes critérios podemos ter para dizer que um nó é mais central que o outro e que implicações práticas é que essa medida tem, o que é que ela nos diz. Então, de facto, a minha escolha também seria A. Então, posto isto, e ainda há pouco dissemos que o olhar para a rede vai dependendo de características locais e também de características globais, comecemos então agora por este outro extremo. Que medidas globais tendemos a calcular acerca das redes? Bom, coisas mesmo muito simples. Uma coisa chamada ordem. A ordem não é mais do que uma contagem. Aquelas duas barrazinhas querem dizer o número de. É uma contagem. Quantos? E aquelas duas barrazinhas à volta de V quer dizer quantos vértices existem. A mesma coisa que perguntar quantos nós, ou na nossa rede, quantas estações. A rede do Metro de Lisboa tem 50 estações. A outra contagem é aquela que chamamos o tamanho da rede. Enquanto que coloquialmente podemos usar tamanho para dizer coisas muito diferentes, em ciência das redes o tamanho refere-se à quantidade, não dos nós, mas à quantidade das ligações. Quantas ligações há na rede do Metro de Lisboa? 52. E são estes dois valores permitem-nos dizer uma outra coisa acerca da rede. Ou seja, quão densa é esta rede. E esta medida da densidade é calculada desta forma. Pegamos em quê? Pegamos no número de ligações, no tamanho da rede, e dividimos pelo número máximo possível de ligações na rede. Então, sem querer ser muito aborrecido do ponto de vista dos detalhes matemáticos, só tentar perceber que aquele número faz algum sentido. Então, reparem, temos N nós, ok? Ora, cada um desses N nós pode-se ligar a quantos outros? Todos menos um. Ou seja, o total de ligações seria N a multiplicar por N menos 1. Só que a rede do metro tem uma característica importantíssima que vimos há bocado. É o quê? É direcionada ou não direcionada? Não direcionada. Ou seja, o que é que temos que fazer? Pensar apenas em metade. Porque a ligação de A para B é exatamente a mesma do que a ligação de B para A. Portanto, este 1/2, este dividir por 2 que aqui está, tem a ver com o facto de não vamos contar em duplicado a ligação de B para A ou de A para B. Se a rede do metro fosse uma rede direcionada, então este fatorzinho aqui teria que desaparecer. Então, em termos práticos, o que é que isto nos diz? Então, fazendo as continhas, isto diz-nos que a rede do metro de Lisboa é, já agora como a larguíssima maioria das redes e das infraestruturas que temos, é aquilo a que chamamos uma rede esparsa. Isto em contraste com o quê? Com redes em que aquele valor se aproxima de 1, a que chamamos rede densa. E qual é que é a rede mais densa possível? É esta.
aquilo que chamamos a rede completa, em que todos os nós estão ligados a todos. E isto seria o limite para o valor de densidade, seria o valor 1. A rede mais esparsa de todas é aquilo que chamamos a rede nula, em que não existe qualquer tipo de ligação. Então, onde é que se situa a rede do metro de Lisboa? Muito perto aqui desta zona do espaço. Mas já agora não é nada, entre parênteses, preocupante a generalidade das redes e a maior parte das redes com interesse tem esta característica, serem esparsas ou pouco densas. Retornando aqui, só para uma definição mais formal, o que é então o grau do nó, que tendemos por medir por D de I, portanto é o grau do nó I, é nestas redes grafos não direcionados, é igual a contar o número dos seus vizinhos. Se no caso de direcionado, está aqui, é o número de vizinhos, no caso de direcionado, então quando falamos de grau, já temos que distinguir entre duas coisas. Qual o número de ligações que estão a chegar ao nó, é que chamamos o grau de entrada, e também podemos definir o número de ligações que saem do nó, é que chamamos o grau de saída, e os dois números podem, obviamente, não ser o mesmo. Mais uma vez, temos o problema o mais simples, em que de facto é não direcionado, em que o grau é simplesmente igual ao número de vizinhos. E já tínhamos também visto isto, ali, aquela listagem dos mais e dos menos, em termos de grau na nossa rede. Posto isto, uma das coisas que começamos a seguir a perguntar é: o grau diz-nos alguma coisa da importância de um nó. Quanto maior for o grau, a nossa intuição é que mais importante será aquele nó. Mas tínhamos visto há bocado, e com razão, que como é que eu me relaciono com os meus vizinhos também tem algum impacto na minha apreciação acerca do nó. E uma das perguntas é: qual o controlo que um nó tem acerca da sua vizinhança? Quanto é que o nó controla os fluxos dos seus vizinhos? E essa medida chama-se controlo. Então, a expressão aqui, matemática, que vamos destrinçar é: vamos somar, olhando para todos os meus vizinhos, o quê? Qual a fração das suas ligações que são comigo? Nada como um pequenino exemplo para este valor numérico ficar claro. Comecemos por pensar no nó A. Então, o nó A, se repararem, o nó A, em relação ao nó B, das 3 ligações do nó B, quantas são com A? 2. Em relação ao nó C, das 3 ligações que C tem, quantas delas são com A? 2 também. Em relação ao nó D, das suas 3, quantas são com A? Apenas uma. Ou seja, isto dá um valor de controlo para o nó A de 5/3. Ok? Então, voltando à noção intuitiva, isto diz-me quanto é que os meus vizinhos estão dependentes de mim. Se repararem, o nó, pensem em alguém que está no nó D. Ele precisa do nó A para poder sair dali em 1/3 das suas opções. Ir pelo nó A corresponde a 1/3 das suas opções. Então é um pouquinho isto que... Ou seja, A, dito dessa forma, controla 1/3 daquilo que pode acontecer com o nó D. Enquanto, em relação aos outros 2 nós, controla 2/3 daquilo que se passa com cada um dos nós. E isto, mais uma vez, é uma medida relevantíssima da importância de cada um dos nós. Vamos ver, mais uma vez, que a nossa intuição acerca do nó mais importante estava certa. Porque, fazendo as contas para os nós B e nó B, que é igual a C, e para o nó D, os valores são menores do que o nó A. Ou seja, o nó A tem muitíssimo maior controle sobre os seus vizinhos do que qualquer outro dos outros 3
sobre os seus vizinhos. Aplicando isto agora à rede do metro de Lisboa, e não vos vou torturar com as continhas de cada um deles, só para percebermos, mais uma vez, que a tal intuição que nós temos da característica local dos nossos nós também é confirmada por esta questão do controle. Os nós completamente na ponta, o meio, aqui o Marquês de Pombal, 5 meios, 7 quartos para a Alameda. Portanto, aquela nossa intuição de que aqueles nós com muitas ligações eram os mais têm maior controle sobre a rede, está correto. Saltando das propriedades locais para aquelas que dependem, como vimos naquele exercíciozinho mental inicial, da dependência de como é que estamos na globalidade da rede, ou seja, naquilo que depende da estrutura da rede e da minha posição na rede, uma das coisas que tem mais relevância é esta questão da distância. Ou seja, a pergunta, qual a distância, há quem também diga, usa o termo custo, qual o custo de ir de I para J, de um nó I para um nó J. E tipicamente a nossa pergunta é condicionada por esta propriedade, não é? A nossa preocupação é qual a distância mínima dos vários percursos possíveis entre um nó e o outro, qual deles é o mais curto, o mais barato, o com menos tempo, o que quer que seja. Então, esta é uma das perguntas mais comuns e uma das medidas mais comuns feitas na ciência das redes. Ou seja, partindo desta pergunta e da sua resposta, há muitas outras propriedades da rede que derivam desta primeira propriedade. Okay? Aquilo que é uma preocupação que nós temos, é óbvio, e está dependente do que é deste conceito de distância. Então, fazendo as contas, aquilo que me parece assim interessante de vermos isto é uma matrizinha que construí com, temos 50 linhas por 50 colunas, ou seja, a distância medida em número de estações percorridas em toda a rede do metro de Lisboa. E aquilo que vocês veem, primeiro uma coisa que é óbvia, não é que este mapazinho é simétrico em termos desta diagonal, no sentido de dizermos o quê? Pensando em número de saltos, de estações percorridas, ir de A para B ou ir de B para A é exatamente igual. Logo temos aqui esta simetria. E agora há aqui coisas muito interessantes de perceber que há grupos de estações que tendem a ter o valor da intensidade, o amarelinho representa o 0, o vermelho escuro, o valor máximo. Percebemos que há grupos de estações que a coisa se mantém bastante clarinha, muito pertos, outros muito escuros, e vemos aqui estes saltos. Não é? O que é que acontece aqui nestes saltos? É quando estamos a pensar em, tipicamente, estações entre extremos de duas linhas diferentes. Vemos aqui este mapa. Posto isto, em relação a estes valores, podem-se começar a fazer outras perguntas. Por exemplo, em relação a cada nó, a sua excentricidade. O termo excêntrico quer dizer esta coisa que é quão longe estou eu do centro da rede. E tipicamente é medido desta forma. É o máximo da distância a todos os outros nós. Dito de uma forma mais simples, a que distância está de mim o nó mais distante na rede. E isto diz-me lembram-se da tal pergunta da centralidade? Esta pergunta é uma possível medida da centralidade.
o nó mais longe de mim, a que distância está? E não será surpreendente de percebermos em relação à excentricidade o quê? Que os nós mais excêntricos sejam Reboleira, Aeroporto, Amadora Este. Não é? Daquelas linhas muito longas, as estações terminais das linhas muito longas. E mais uma vez surgem São Sebastião, como tinha visto, Saldanha, como as estações cujo nó mais distante tem o valor mais pequenino. Então apenas o nó mais distante de São Sebastião está apenas a 11 estações de distância. E aqui, aquilo que decidimos fazer foi um bocadinho perceber como é que é este equilíbrio entre linhas com estações muito longe e outras mais perto. E aquilo que reparamos é o quê? Que a linha amarela, não é, tende a estar, e a verde, sobretudo a verde, a ter uma excentricidade muito pequenina, ou seja, todas as estações da linha verde conseguem, em não muitos saltos, chegar ao sítio mais longe possível, enquanto que a vermelha e a azul são aquelas que têm algumas estações que estão, de facto, muito longe. Não é? Isto tem a ver com o quê? Se vocês pensarem na linha amarela, e na vermelha e na azul, não é? São linhas mesmo muito, muito, muito longas. Há aquele fio longo daquelas duas linhas. Posto isto, obviamente que nos interessa perceber não só o quê? Bom, não só qual o valor máximo, mas também a média. Em média, quão longe estão as outras estações de mim? E aí, bom, a continha é aquilo que vocês estariam à espera. Somamos a distância a todos os outros nós e dividimos por este número. É como fazemos as médias, normalmente. Sublinhei aqui a palavra média a vermelho porque eu acho que esta palavra coloca um problema que no final da nossa conversa iremos abordar. Posto isto, uma outra medida parecida com a média é de alguma forma ao seu inverso. É a proximidade. Se repararem, aqui em vez de somarmos a distância, estamos a somar o inverso da distância. Ou seja, quanto mais longe um nó está, este valor é mais pequenino. Ou seja, estamos ao contrário de medir distâncias, estamos a medir proximidades. Então aqui também não nos espanta o quê? Que agora os resultados sejam relativamente parecidos aos anteriores. Saldanha, Alameda, São Sebastião são as estações que têm uma proximidade maior a todos os outros nós da rede. Odivelas, Aeroporto, Reboleira, aqueles que têm menor proximidade em relação a todos os outros nós da rede. Finalmente, e para não lançar com ainda mais números, só um último valor que eu acho que vale a pena pensarmos, que tem a ver ainda com a questão da centralidade, que se chama intermediação, ou em inglês betweenness. E a pergunta é a seguinte, não vou amassar com os detalhes matemáticos, mas é responder a esta pergunta. Qual a fração de caminhos mais curtos que atravessam o nó? Ou seja, é dizermos que o poder de intermediação de um nó é tão grande quanto maior for o número dos tais caminhos mais curtos que passa por lá. Ou seja, dito ainda de uma outra forma, são os nós que são muitíssimo atravessados pelos vários percursos na rede. Obviamente, voltamos a encontrar o quê? Obviamente, para as estações terminais, essa fração é zero, não é? Porque ninguém atravessa nos seus percursos essas estações. Elas são ou origem ou fim de viagens, ninguém as atravessa. E, mais uma vez, Saldanha, Alameda, São Sebastião aparecem no topo, dizendo isto o quê? Que
6,77% das viagens na rede atravessariam a estação de Saldanha, 6,5% a da Alameda e assim sucessivamente. Okay? Pensando que dividindo 100% por 50% daria 2%, se fosse distribuído igualmente por toda a gente, isto percebe-se que, de facto, Saldanha e Alameda são mesmo muitíssimo importantes no Ministério. Há, no entanto, um problema grave com este raciocínio, que é a segunda coisa que irei destapar no final desta aula. Então, posto isto, a outra medida é perguntarmos, bom, então, e na rede? Em média, uma viagem, quantas estações atravessa? Quase 8 estações e numa coisa que demora 12 minutos e 21 segundos. Então, e a viagem mais longa na rede do metro? Levar-nos-ia a atravessar 21 estações em ligeiramente mais de 35 minutos. Mais uma vez, estes resultados são interessantes, mas têm aqui uma falsidade que resultou de uma deficiência do modelo usado. Então, antes de nós chegarmos, se calhar estas medidas, e estamos quase a chegar no final da nossa conversa, podem nos ser interessantes para perceber o quê? A evolução da própria rede. Pensando determinadas decisões que foram feitas no crescimento da rede do metro, que implicações tiveram? E aquilo que temos aqui é a evolução da rede do metro desde 1959 até à última, em 2016, creio eu, que foi esta extensão da linha vermelha ligando Alameda, Saldanha e São Sebastião. Acho que vale a pena olharmos apenas para este último salto. Ou seja, tal como a rede era antes dessa alteração, uma viagem média seriam 8,0 estações em 8 minutos e 36 segundos. Então, e em termos da tal medida de proximidade, quais eram as estações que estavam no top ranking da proximidade? Marquês, Avenida Restauradores, e no bottom, Carnide e Pontinha. E o que é que acontece quando agora acrescentamos aquelas 3 estações? E o impacto é brutal. As viagens médias passam de 8 para 5,9 estações e em 8 minutos e 48 segundos. Mas para além destes valores, que eu acho que têm um problema, que já vos direi qual é, aparece uma outra coisa que me parece muitíssimo mais interessante, que é a mudança no ranking da proximidade. Se vocês pensarem, antes daquela alteração, havia ali aquele eixo como dos nós mais importantes da rede do metro, ali ao longo da Avenida da Liberdade. Não é? Restauradores, Avenida, Marquês. Depois daquela ligação, o eixo mais importante passa para Alameda, Saldanha, São Sebastião. Eu acho, agora aqui há um espaço de especulação pessoal brutal, mas aquilo que eu vos diria que eu acho absolutamente fabuloso é que, não sei se estão a ver aquela via pedonal que faz exatamente este percurso muito parecido com isto. De facto, há aqui algo que valeria a pena pensar no movimento da cidade, desta importância de diferentes eixos. Eu achei, ao ver este resultado, confesso que achei absolutamente fascinante e muito intuitivo em relação a algumas coisas que a pessoa também achava que acontecem na cidade, da perda de importância desta ligação à baixa e o ganhar de importância ali daquela zona
à volta do Marquês. E achei isto muitíssimo interessante. Então, posto isto, e é os 3 últimos passados desta nossa conversa, perceber que todas estas coisas estão a acontecer em montes de coisas que usamos no nosso dia-a-dia. Os Google Maps, os Waze, este site da Transportliz, em que colocamos hora do dia, destino, origem, e que dá uma sugestão para o melhor trajeto em termos de tempo, usam muitos dos resultados e dos algoritmos que aqui falamos. E, curiosamente, aquilo que vocês podem estar a pensar é, diria eu, a antever onde é que estava uma das grandes falhas daquilo que vos mostrei há bocadinho, que foi uma simplificação. E onde é que está a simplificação e que vou tentar resolver? A simplificação está em que olhamos para a rede do mapa, para a rede do metro de Lisboa, ignorando, esquecendo, metendo para debaixo do tapete aquilo que se passa nas tais estaçõezinhas que são ligação. É que, de facto, aqueles modelos que vos mostrei assumiam que passar de uma linha para a outra, num daqueles nós de interseção, tinha um custo que era 0. Ora, todos nós sabemos que isso é, obviamente, em termos práticos, mentira. Então a questão é, como é que resolvemos isso? Porque não podemos varrer isso para baixo do tapete, é uma coisa importante. Então, uma das estratégias é usar uma coisa a que chamamos as redes multicamada. E aqui, óbvio, aquilo que temos agora representado, aqui cá estamos a linhazinha azul, a vermelha, a verde, a amarela, e aqui a tracejadinho. As ligações permitem mudar de linha para linha. E agora, voltamos, e é a última coisa com que vos faço, a pergunta é qual o percurso mais curto entre a Praça de Espanha e o Campo. Temos que usar o metro, dizer para lá, aqui uma parte que eu faço a pé, pronto, não, é uma resposta que é fugir ao problema. Usando o metro, como é que iriam da Praça de Espanha para o Campo? São Sebastião, Marquês, boa, muito bem. Então, há que considerar quer a ligação entre estações, quer mudanças de linha. E as duas opções, concordo convosco, uma delas é fazendo 2 mudanças em São Sebastião e no Saldanha, não é? 2 mudanças de linha, ou, como alguém também sugestiu e bem, através do Marquês, que leva apenas a uma mudança. E isto coloca um problema difícil do ponto de vista computacional de escolher qual destas opções é melhor. Porquê? Porque aquilo que nós temos aqui em cada um destes 2 termos é um custo, não é? Aqui, nesta viagem, tenho que percorrer 3 ligações, nesta tenho que proceder 6, portanto, deste ponto de vista, a opção 1 é melhor do que a opção 2, mas o problema fica difícil, porquê? Porque no segundo critério as opções estão invertidas, qual delas é melhor. Com certeza nenhum de nós teria problema nenhum em que, nas 2 opções, uma delas fosse nos 2 critérios melhor do que a outra. Bom, aí é fácil. O problema está aqui. E é, de facto, um problema difícil. Porque a questão é como é que comparamos 2 coisas que, eventualmente, podemos valorizar de forma diferente. E o meu colega Vitor é um dos especialistas deste tipo de problemas, que é como é que optimizamos coisas em que temos ali vários critérios. Felizmente, para este, temos uma saída airosa, que é o quê? É que os 2 critérios têm uma medida que é comum e que podemos usar, que é o tempo.
Exatamente. E então é essa a solução que temos aqui. É pensar quem foi recolher estes dados, ou os dados do metro, etc. Portanto, aqui é tudo medido em segundos. Quanto é que é o tempo entre cada uma das estaçõezinhas? Aqui, nas ligações, contei com duas coisas. Primeiro, o tempo que é fornecido no site, como passar de plataforma para plataforma. Mais, e que parece importante, não esquecer esse tempo, que é o tempo médio à espera que chegue uma composição nessa linha. Porque não chega, como é óbvio, chegar até à plataforma. Há que esperar que chegue um comboio nessa plataforma. Então fui buscar o tempo médio entre comboios e é uma estatística, é dizer, em média esperaremos metade do tempo entre comboios. Então, posto estes valores, já agora isto é a hora com maior frequência de comboios. Então, posto isto, quais são os resultados? Para a opção 1, temos três saltinhos só dentro da rede, ok? E duas separagens, ou duas mudanças de plataforma, que totalizaram em 779 segundos. Ou seja, quase 13 minutos, enquanto na opção 2, a soma da viagem na linha azul, mais a soma na viagem na linha amarela, mais o tempo de mudança do Marquês, 11 minutos. Quem sugeriu usemos o Marquês de Pombal, por estas contazinhas, aparentemente era a opção mais interessante. Claro que aqui temos esta questão relevante, que é o quê? Por exemplo, pessoas diferentes, alguém com mobilidade reduzida, por exemplo, valorizará de forma muito diferente o ter que mudar de plataforma ou não. Ou seja, resolver o problema reduzindo os dois critérios que aqui estão a tempo para ambos é altamente discutível. Com certeza, força. Agora mesmo, quando está a explicar isto, está-me a ocorrer que de facto, um minuto de tempo não tem a mesma valorização para uma pessoa. Ou seja, um minuto à espera não tem o mesmo valor que um minuto em tempo de viagem. Por isso, neste caso, ainda que a opção 2 tenha um tempo total menor, na realidade, em termos da percepção e do valor para o viajante, se calhar a opção 1 poderá ser diferente, claro. Aliás, ao contrário, sim. Por acaso aqui, curiosamente, porque o tempo à espera de comboio é tão grande nas plataformas, leva a que fazer muitas mudanças é muito penalizado. Mas eu compreendo a sua pergunta, a sua observação é altamente pertinente. Quer dizer, esta questão do tempo e da valorização do tempo ou do esforço para mudar de plataforma a plataforma leva a que esta solução de resolver desta forma é muito aproximada e não toma em consideração esses aspectos. Por exemplo, o critério também seria muito pesado. Imaginem que transporta um volume muito grande, uma mala, não é? O custo de fazer uma mudança de linha é tremendo e, como disse muito bem, o valor que isso tem é enorme face a passar mais 4 minutos sentado dentro do comboio, compensa imenso ter que arrastar uma mala de uma plataforma para outra. É isso mesmo. Era mesmo esse o ponto. Muito bem. Então, posto isto, e com isto termina mesmo, dizer o seguinte. Eu acho que estas coisas podem ajudar numa discussão que agora, pensando no metro, que se calhar também está nas vossas cabeças, não é? Que é, então e agora esta discussão desta mudança do metro de Lisboa, não é? Lembram-se também a mudança que as pessoas estão a discutir, não é? A questão da linha circular na verde e a amarela ser aquela outra coisa diferente, etc. Eu acho que deixo estes dois diagramazinhos para cada um pensar, sobretudo se mora na linha amarela, e há uma razão, porque tem um impacto prático e porque poderia parecer que nos comprometíamos com uma determinada solução, não apresento números e com isto é mesmo o final,
Porquê? Existe uma outra parte que eu disse que havia dois problemas nesta nossa conversa. O primeiro, creio que apresentei pelo menos alguma ideia de como o poder abordar, que é, então, e as mudanças entre linhas, etc, etc. Ok, temos redes multicamada, em que podíamos complementar a coisa com mais meios de transporte, etc, etc. E há um outro, é que quando calculamos a média, a coisa é altamente enganadora. Porque cada uma das viagens tem que ser pesada por outros critérios. Nomeadamente, o número de passageiros que faz aquele percurso. Eu parece-me relativamente pouco, no mínimo pouco correto, dizer que tem tanto valor para estas contas uma viagem entre Reboleira e Amadora Este, quanto Amadora Marquês de Pombal. Obviamente, o número de pessoas que faz a viagem Amadora Este, Reboleira, é completamente diferente de quem faz Reboleira, Marquês de Pombal ou Odivelas, Saldanha. Ou seja, estes estudos acerca das redes normalmente há que os complementar com outra informação, com outros dados que têm a ver com o uso da própria rede, nomeadamente estes de fluxo. Infelizmente, a única coisa que eu consegui encontrar foi de número de passageiros que usam cada estação, mas não nos diz origem e destino em termos de número de passageiros, o que seria o valor que seria necessário para estas continhas. Posto isto, só me resta dizer-vos que materiais é que eu usei, algumas ferramentas que eu uso no computador para desenhar e para analisar as redes. Aquela ferramenta muito simples de usar e que recomendo, é muito intuitiva, chamada Gephi, muito simples de utilizar para quem programa e quer fazer coisas um pouco mais sofisticadas. Existe para duas linguagens, que é o R e o Python, aquela coisa chamada iGraph, ou o PyMNet para redes multicamada, e não é por estarmos aqui no CUL, mas é uma fonte de dados absolutamente brutal sobre montes de coisas da cidade de Lisboa, o site de Lisboa Aberta, e com ela falávamos da questão do RGPD ali por causa do assinado, e há aqui esta luta, parece-me, entre o quão bom seria haver coisas mais detalhadas ali e as questões da privacidade. Eu creio que estendemos em imenso o tempo que nos era destinado. Agradeço-vos a vossa paciência e peço desculpa se não ajudei muito a um diálogo, foi assim só mais de editar um conjunto de coisas, mas agora, de facto, estava-vos um bocadinho, se quiserem, aproveitar para, da observação tão interessante há bocado, outras observações, outras questões, com certeza. Professor, eu só queria complementar aquilo que disse, que me pareceu muito importante, relativamente aos fluxos. Muito bem. Que é, a importância dos fluxos só é perceptível se determinar um intervalo de tempo. Ou seja, eu posso dizer que o fluxo é diário ou horário. Portanto, tem que ser horário. Pode ser diário nos critérios, por exemplo, rentabilidade da exploração, eventualmente. Sim, pode ser diário noutro sentido. Por exemplo, se me disser que aquele exemplo que teve da Amadora Este para o Marquês é um fluxo muito mais importante, eu diria que é muito mais importante a certas horas do dia. A outras horas do dia poderá já ser outra a importância. É preciso também ter isso em conta, ou seja, há um valor importante da matéria que é o da flexibilidade da rede. Neste caso concreto do método, a possibilidade de ter, por exemplo, nas horas de ponta, uma circulação radial, porque é aí que estão os fluxos concentrados, elevadíssimos, de entrada ou saída na cidade. Aumentar de uma direção versus a outra. Durante o corpo do dia, em que esses fluxos estão muitíssimo reduzidos, potenciar a tal linha circular, mas isso é só possível se a infraestrutura o permitir. Pronto, isto é só uma observação para pensar. Muito interessante. Isso é muito importante, os fluxos são muito importantes, mas variam no tempo. Variam de forma, com certeza, sobretudo diária. Exatamente, absolutamente correto. E daí a sua observação é pertinentíssima, e daí eu não apresentar nenhuma medida que comparasse
uma solução com outra, porque destas medidas da rede, sem pensar nos fluxos, a solução da linha radial é altamente penalizadora de muitas situações, mas seria altamente superficial em alguma, como disse, os pressupostos seriam de tal forma fortes de não considerar os fluxos que os resultados podiam ser muito enganadores em relação à realidade da utilização da linha e das possibilidades de orientar e de gerir esses fluxos. A sua observação é pertinentíssima. Isto já agora para convidar, já para não falar da questão das externalidades, isto é, quem gera a rede do metro pode não estar interessado em gerir a rede do metro de uma forma autista e independente de tudo o resto. Claro. Se eu tiver alguma, digamos, vamos falar em termos muito simplistas, alguns fatores mais negativos em termos de exploração, ou termos de suposta rentabilidade do certo funcionamento, mas que me gera externalidades positivas. Imaginemos que se eu tiver uma gestão da rede do metro que me potencia um menor uso do veículo individual, isso pode não reverter para benefício da exploração da rede, mas reverte para benefício da situação da cidade. Portanto, isso teria que ser posto em conta também, não apenas o funcionamento interno da rede, mas aquilo que ela pode causar num sistema mais global, que é a mobilidade de todas as suas componentes. O potenciar zonas da cidade, aquele exemplozinho que mostrei da mudança daquele eixo ao longo da Avenida da Liberdade para aquele outro eixo, pode ser algo deliberado na evolução da rede do metro, em querer mudar alguma da centralidade da cidade de um local para o outro e potenciar isso com políticas de expansão da linha ou de gestão de percursos ou de horários, etc. É absolutamente de acordo. Absolutamente de acordo. Estas ferramentas são verdadeiramente úteis para o design, etc., quando integradas com outras ferramentas. Sendo a coisa mais simples, os fluxos. Quanto é que se espera que as pessoas vão de A para B? Depois há imensas outras camadas que podemos colocar, absolutamente de acordo. Muito bem, claro. Força, Rita. Eu aproveitava só aqui a questão que foi aqui levantada bem, que é muito interessante, a questão da preferência. Não é? E as preferências não são muito fáceis de descobrir ou de licitar. Não é? Porque o representante ali bem pôs duas alternativas com dois critérios. Não é? E de facto, quando nós ainda penso sempre que foi apresentada, se tivéssemos decisores diferentes, não é? Uma pessoa que tem estas coisas, mas mesmo se considerarmos um único decisor, um único indivíduo, se pusermos um indivíduo confrontado com a decisão de umas 10 alternativas, não precisam ser muitas, umas 10 alternativas com 4 critérios, não é, de avaliação, já é muito difícil o indivíduo conseguir formular, expressar as suas preferências. E mesmo do ponto de vista estudado, do ponto de vista cognitivo, se nós pensarmos em 10 alternativas, em que cada alternativa é avaliada aos 4 critérios, nós, um indivíduo único, faz um decisor único, tem claramente, não há variabilidade do decisor, é um decisor único, tem dificuldade em expressar, em formular as suas preferências. E fala, por exemplo, de forma inconsistente. Já me perguntar 2 vezes, ele não consegue expressar. E não é preciso ter muitas alternativas nem muitos critérios de avaliação. E essa é, de facto, uma dificuldade importante que eu apresento aí, que é verdade. E muitas vezes os próprios critérios são contra a natura compará-los, não é? Ou seja, nós não podemos mapear uns critérios nos outros, não é? Portanto, assim, temos ali 2 ou 3 critérios, ponderamos, há várias formas de fazer isto, não é? Que é hierarquizar os critérios, as preferências, ou ponderá-los, ou ordená-los, há várias formas de tentar formular preferências. Mas se nós pensarmos, só para simplificar, para não tomar muito tempo, se nós pensarmos que quando estamos a escolher um carro em que temos 3 ou 4 critérios, a velocidade máxima que o carro atinge, o consumo e a segurança, nós dificilmente conseguimos dizer, eu troco meio litro de consumo por um sentido de segurança. Ou seja, não é contra a natura mapear esses critérios uns nos outros. E isto leva a nós próprios, que somos mais dos computadores, e há muita expectativa de que a gente põe os computadores decidem por nós. E, na verdade, se a gente tem dificuldade em formular as preferências, muito dificilmente depois se consegue uma decisão automática. E aqui, eu acho que a perspectiva que o apresentou é muito interessante, porque muitas vezes nós não devemos esperar que a máquina, que o computador decida por nós. Nós devemos
ter a expectativa de, a partir destes modelos, destas ferramentas, conseguir ter, em inglês chamamos insights do problema, ou seja, a proximidade com o problema e a compreensão do problema, a intimidade com o problema, de forma a perceber qual é a conflitualidade que existe entre os vários critérios e a partir daí eu conseguir perceber como é que posso, digamos, aproximar aquilo que são minhas preferências que são difíceis de elicitar e formular com aquilo que são as características do próprio problema. E muitas vezes é este conhecimento sobre o problema que estas ferramentas nos podem ajudar. Depois a decisão já é algo que podemos também ajudar, mas que tem sempre esta limitação. É como, não, e como disse o Amaral, não é? E tem N externalidades, N coisas. Marçal. Não, perdão, desculpa. Marçal. Desculpa, Marçal. Com certeza. Eu queria pôr aí uma questão que é o seguinte. Digamos, a decisão de levar o metro até Loures, prolongar o metro até Loures, está baseada-se na ideia de tirar carros de cidade. Ora bem, mas eu penso que a solução que foi encontrada, que é o metro de superfície, não vai resolver isso. E vou explicar porquê. Portanto, o metro de superfície vai ligar a estação de Odivelas a Loures, ao Infantado. Portanto, o tempo que vai levar para o Infantado a Odivelas vai ser eventualmente mais ou o mesmo que leva hoje um autocarro de Loures até o Campo Grande, que são 25 minutos. Percorrer aquilo tudo, parar em duas estações, e depois a mudança, e o tempo de mudança, aquele tempo de mudança, e espera. Portanto, eu penso que essa solução não é a solução de tirar carros de cidade. Eu não sei, não sei se foi uma questão económica de gastar menos dinheiro. O que vai acontecer é o que está a acontecer no Metro do Sul, é criar uma outra centralidade. Haverá entre Loures e Odivelas que lhe dá, portanto, uma centralidade. Mas a ligação à cidade não se consegue. O objetivo era tirar carros da cidade, mas a pessoa que vende carro ou de autocarro não vai usar o metro. Portanto, como digo, tem que mudar de Odivelas e depois o tempo de espera, mudança de plataforma e depois, para entrar na cidade, vai mudar no Campo Grande. Portanto, eu não sei se isto é uma solução perversa que o objetivo que era tirar carros da cidade não vai, ou pelo menos parece-me que não vai resolver o problema. Pois, como disse há bocado aquele disclaimer, e como o Marçal sublinhou também no início de cima, existe um conjunto de imensos fatores para além da... como disse o Vítor, não é? Isto dá algumas pistas do que é que esta rede nos pode dizer, para pensar no problema com maior globalidade e, sobretudo, qualquer coisa que fizéssemos com estes dados que temos nunca responderia de forma satisfatória à pergunta: e isto vai tirar carros da cidade ou não? Porque o conjunto de outras redes, outros meios de transporte, outros critérios, como dizia o Vítor, envolvidos, não são de todo capturados por este modelo. Portanto, este modelo tem que ser integrado nesses outros metamodelos maiores que têm em conta todos esses fatores. Portanto, como dizia o Vítor, não é expectável que, pegando nesta informação que temos sobre a rede, depois ela responda a outras perguntas que nós não fornecemos a informação suficiente para lidar da sua observação. É obviamente importante. Muito bem. Em relação a essa questão, por exemplo, das estações, de criar, por exemplo, um metro de superfície em Loures, eu acho que é interessante a questão da ciência das redes, pensarmos na importância dos pontos e tentar descentralizar constantemente destes pontos e a importância, como estava a dizer, em relação ao eixo, que era importante ali na avenida, passou a ser ali nas avenidas novas, e se calhar daqui a uns anos é em Loures, e criar vários pontos assim de centralidade e a vez de concentrar tudo na cidade, não é? E fica assim este forno. Claro. Começar a criar vários pontos de interesse. Sim. Eu também estava a dizer, em relação a isso, eu estava a pensar, por exemplo, no Pinhal Novo, a importância que ganhou com a questão do cruzamento das linhas do comboio e a questão do barreiro, que deixou de ter importância Claro que sim. Portanto, a ponte, esse tipo de claro que sim. começar, está sempre a mudar, há uma dinâmica grande, se continuar a haver
estes novos pontos de centralidade. Absolutamente. Os carros, por exemplo, nesse sentido, podem desaparecer porque não há necessidade de vir para o centro de Lisboa se tem os percursos. Sim, sim. E creio que isso que disse faz todo o sentido, em que estas infraestruturas, no seu desenho, têm uma retroalimentação no sentido, elas, por um lado, podem responder a necessidades que existam de mudança, de centralidade e a rede acompanhar essa mudança, ou também pode-se fazer um movimento inverso, não é? Por a rede se crescer de uma determinada forma, potencia, como está a dizer, objetivos de, agora gostávamos de mudar o centro ou criar múltiplos centros. Com certeza, a influência é nos dois sentidos, com certeza. Bem, agradeço tremendamente a paciência, espero que tenham sido interessante. Só gostava que dessem um minutinho à arquiteta Ana Almeida, no sentido de o que é que vai acontecer daqui a uma semana, antes de dizer agora. Olá, boa tarde. Estarei aqui para a semana, para continuarmos a nossa conversa, desta vez no sentido inverso, em que nós hoje fomos da rede à cidade e na próxima aula, de certa forma, vamos da cidade, pensando a partir da cidade, à rede. Portanto, vamos começar com uma reflexão sobre o que é que poderá ser uma cidade, ou como é que ela pode ser vista, até, vamos afunilando, até a cidade vista como uma rede. Portanto, esta problemática, no fundo, que nós já estamos aqui a discutir, e como ela pode ser, apesar de poder ser vista como uma rede, são várias redes, pode ser sempre vista de vários prismas. E depois vamos pegar em alguns exemplos, nomeadamente, talvez aquele onde nos vamos aprofundar mais sobre o espaço público, a rede de espaços públicos da cidade de Lisboa, e como podemos analisar essa rede do ponto de vista dos fluxos potenciais, isto é, respondendo à pergunta, a forma condiciona o movimento, isto é, a centralidade, a importância dos espaços poderá, de alguma maneira, influenciar como nós nos movimentamos na cidade? Esta é a questão colocada. E vai ser também confrontado com alguns dados que conseguimos recolher, não propriamente de fluxos, mas de posições sucessivas das trotinetes partilhadas, daquelas aplicações que conseguimos por uma questão de anonimato, portanto nós não conseguimos ver as trotinetes a andar, o fluxo, ou foi de A para B, isso não conseguimos, mas as posições conseguem-nos dar uma aproximação de fluxos. Portanto, vamos analisar a cidade, os espaços públicos de Lisboa como uma rede e os fluxos que conseguimos recolher durante um determinado espaço de tempo nessa rede. E entre outros exemplos, mas esta será assim a mais, a que vamos aprofundar mais. Pronto, espero que gostem e que venham, pronto, para podermos continuar esta discussão. Muito bem, mais uma vez. Muito obrigado.